Logo depois do arrependimento vem a expiação, a dor. Por que nós, no momento infeliz, nos comprazemos em perturbar, experimentamos alegria em levar o sofrimento? Mas isso não basta. O nosso sofrimento não muda o acontecimento. É necessário reparar. Arrependimento, expiação, reparação. No item 16 do mesmo capítulo, o eminente mestre reflexiona: é necessário que nós nos limpemos da culpa, que nós soframos pelo ato impensado ou pensado equivocadamente, mas nos reabilitemos, restituindo à vida aquilo que da vida dilapidamos. Essa doutrina fantástica dá-nos diretrizes e pautas para uma vida feliz a cada momento, porque a terra é a bendita escola na qual cada dia desenvolvemos valores e aptidões muito eloquentes. Eu referi-me logo no primeiro módulo que o Dr. Viktor Frankl, o grande psiquiatra austríaco, diz que o sentido da vida é viver, é ser feliz. E ele criou uma terapêutica muito especial, a logoterapia. Quando o paciente chegava ao seu consultório e dizia: doutor, por pouco eu não me matei, ele interrogava: e por que não? O senhor acha que eu deveria me matar? Não acho nada, estou só perguntando. Não, eu não me matei porque eu tenho uma mulher. Então você tem motivo para viver. Eu não me matei, então você tem motivo para viver. Matar-se nunca, porque ele era prisioneiro de vários campos de extermínio. Ele esteve nos piores desde 1942, quando a Gestapo arrancou do seu consultório em Viena e a sua mulher e levou-os para Auschwitz. Na fila terrível de Auschwitz havia um militar que fazia este movimento, apenas isto. À medida que cada prisioneiro chegava, nem sabia porque era prisioneiro, somente porque era alemão, era judeu, ele para um lado ou para o outro. Para a esquerda, a pessoa ia diretamente para a câmara de gás e depois para o forno crematório. Para o outro lado, a pessoa ia para trabalhos forçados. Ele está na fila com a mulher vai à frente, à esquerda. Ele pensou que era separação de sexo. Naquela mesma noite ela foi assassinada, sem qualquer motivo. Como podemos chegar a essa hediondez? Porque nos acostumamos a matar. Um dos primeiros gestos de Hitler, quando se tornou o primeiro mandatário da Alemanha em 1935, foi tornar o aborto legal. Com o aborto legal, veio depois a Noite dos Cristais contra os judeus. Os poloneses e os judeus eram sub-raça, eram menos que animais, na opinião do translocado Adolf Hitler. E mais de 6 milhões de judeus e mais de 4 milhões de outras raças pagaram pelo crime dessa aberração humana, que se dizia a chibata da justiça divina sobre o dorso da humanidade. O Dr. Viktor Frankl experimenta toda a degradação humana. Ele diz que quando lhe fizeram a tatuagem no braço e ele perdeu o nome, os nazistas haviam realizado o grande crime de matar a identidade humana. Todos nós temos uma identidade, nossos hábitos, nosso nome. Quando os nazistas numeravam, era para poder matar o respeito por si mesmo. A pessoa deixava de ser gente e se tornava uma coisa numerada. Daí os nazistas matavam coisas, não pessoas. Eram coisas numeradas. E ele observa que no campo de concentração, quase ninguém desejava suicidar-se. Só os que enlouqueciam, que se atiravam contra as cercas eletrificadas. Outros que se enforcavam no delírio da loucura. Mas todos queriam viver. Todos desejavam voltar ao mundo para contar à humanidade as atrocidades que nos sensibilizaram numa época e nós esquecemos. Continuamos mais ou menos
em maior ou menor escala, vivendo aqueles dias em alguns países. É o fadário da humanidade no clímax da transição. Então Viktor Frankl sobrevive e volta, e se torna o maior psiquiatra humanista do século XX. Escreve obras memoráveis, e ao narrar a autobiografia, ele dá o título, O Sentido da Vida. O sentido da vida é dignificar-se, para dignificar as criaturas humanas. Então, qual é o sentido da vida? Naquele mesmo campo de concentração, um jovem sacerdote, Maximiliano Kolbe, polonês, foi preso em maio de 1941. Era poliglota, amava Jesus, era fiel, e diante do arbitrário conquistador, ele manteve a sua profissão de fé. Quando chegou ao campo e perguntaram o que ele era, ele disse: priest, padre. Deram-lhe 50 chibatadas. Os padres aqui vivem apenas algumas horas. Atiraram-no numa vala, jogaram gravetos e ramos por cima, mas ele não morreu. Ele sobreviveu à barbárie. Foi cambaleante para o campo. Os amigos infelizes pensaram-lhe as feridas. Ele estava sendo maltratado porque era polonês, não era judeu, era polonês, e a Polônia havia caído sob as botas hitleristas. A partir daí, o trabalho é terrível. Quebrar o gelo, colocar linhas sobre caminhos gelados, trabalhar de picareta no gelo como se fosse pedra, somente para matar de exaustão, para colocar trens que nunca trafegariam por ali. E Maximilian Kolbe apoia os seus irmãos, fala-lhes que não podem odiar. Aqueles homens e mulheres estão doentes, eles são dignos de compaixão. Quem os odiar fica mais infeliz, quem os perdoar ficará feliz. Certo dia, a hora da chamada, é verão, um verão terrível, aquele verão de agosto. Havia fugido alguém, e claro, 10 deveriam morrer. Outro havia assassinado um alemão, 10 deveriam morrer. O carrasco vem e vai selecionando, vai dizendo os números um passo à frente. E quando um deles dá um passo à frente, começa a chorar. Eu não quero morrer. Eu tenho família em Varsóvia. Eu sei que a minha mulher ainda vive. Eu tenho certeza que voltarei à pátria, meus filhos. Eu não quero morrer, eu sou jovem. Então Maximilian Kolbe interrompe o silêncio, ninguém podia falar nunca com o chefe. E ele fala no mais correto alemão: chefe, recebe uma bofetada. E ele explica: eu quero fazer um negócio muito bom para o Terceiro Reich. Ele é jovem, pode trabalhar. Estou idoso, exaurido. Eu quero trocar de lugar com ele. Eu quero ficar nesse lugar. Mas ele vai morrer. Ele vai para a caça-mata para morrer à fome, de calor, sem ar. Eu sei. Eu quero ir no lugar dele. Então que se troque. O operário fica estarrecido e o cristão Maximilian Kolbe toma o seu lugar. São levados para as caça-matas de concreto, são ali colocados, fecham a porta, o ar viciado, o calor, cadáveres, podridão. Todos nos barracões ouvem a voz de Maximilian Kolbe cantando os salmos. Durante o dia, durante a noite, no outro dia, o coral vai diminuindo de intensidade. 6 dias depois, só se escutavam gemidos. E um carrasco nazista desce
para aplicar a injeção fatal nos sobreviventes, porque precisava da casamata para botar mais 10. E Maximilian Kolbe descreve o ajudante do médico: um cadáver, somente olhos e pele, a garganta parecia transparente, os dentes à mostra, cantando baixinho, suavemente Jesus. O médico carrasco comove-se e diz-lhe: perdoe-me, padre, mas é o meu dever. Eu sei. Cumpra com seu dever. Eu já cumpri com o meu. Aplica-lhe na artéria a substância letal. Maximilian Kolbe repousa no corpo e entra como Marte, talvez ouvindo um coral que cante glória a Cristo. Os que lhe dão a vida por amor desfrutarão da eternidade feliz. A história de Maximilian Kolbe é contada depois, porque aquele operário conseguiu sobreviver, voltou a Varsóvia, não encontrou a mulher, mas reconstituiu a família. O soldado que acompanhava o médico conta do estoicismo de Kolbe. O Papa, recentemente desencarnado, elevou aos altares como exemplo de amor ao próximo, mas ele já estava santificado pela vida de abnegação e amor. E aquele que der a sua vida por amor da minha vida, eu darei também a minha vida. Diretriz para uma vida feliz: seja você aquele que ama, seja você aquele que ajuda, seja você aquele que perde para ganhar a paz de consciência. Nós reencarnamos ao lado das pessoas de que necessitamos para evoluir, não daquelas que gostaríamos. As pessoas inamistosas, aquelas que são animosas contra nós, com quem não temos afinidades, são pessoas que necessitam da nossa presença, e nós necessitamos dessas pessoas. No educandário, nós convivemos com pessoas simpáticas e antipáticas. A função da nossa presença no educandário é aprender os processos da evolução. Na história da psicologia, destaca-se uma grande personalidade, Gurdjieff. Gurdjieff é pioneiro da nova psicologia. Quando houve a Revolução Socialista Soviética, ele elegeu seus melhores alunos, saiu da Rússia e deu início a uma longa viagem à volta da Terra. Disse ele: estou à procura de homens e mulheres notáveis. Depois de visitar a Índia, a China, o Egito, o Japão e outros países orientais, ele voltou à Europa e foi residir nos arredores de Paris. Era uma personalidade muito especial. Acreditava na reencarnação, na imortalidade da alma, e criou uma psicologia muito complexa, simbólica, muito difícil, mas é um dos pioneiros de dança-terapia, em que mais tarde o psicólogo Moreno celebriza-se. Na sua escola, na qual os alunos aprendiam de agricultura a enfermagem, para serem bons psicólogos, ele tinha um homem russo que era o protótipo do indivíduo antipático, vulgar e perverso.
Era detestado por todos os alunos. Ele conseguiu ser antipatizado, sem exceção, por toda a escola. Numa das viagens em que Gurdjieff demorou algum tempo pregando a sua doutrina, ao retornar, percebeu que Anton, aquela personagem, não estava lá. Então perguntou aos alunos o que aconteceu. E eles disseram: expulsamo-lo. Era um ébrio contumaz, um indivíduo perverso. Nós não suportávamos, então expulsamo-lo. Gurdjieff redarguiu: fizestes muito mal. E foi a Paris procurar Anton. Esteve nos bordéis, procurou na Rive Gauche, na parte mais sórdida, e foi encontrá-lo em uma situação deplorável, numa casa de baixa qualidade. Quase bêbado, Anton o recebeu com mau humor. E Gurdjieff convidou para que voltasse à escola. Ele disse que não voltava, porque os alunos dele eram muito maus, só lhe faziam grosserias e ele não voltaria. Então Gurdjieff disse: mas lembre, a minha escola é de pessoas nobres, da melhor sociedade europeia, que gastam uma fortuna para estudarem comigo. E eu lhe permito morar ali gratuitamente. Não irei. Então, eu pago a você para ir morar comigo. Anton estipulou uma importância e Gurdjieff aceitou o desafio. E voltou, levando Anton. Os alunos reuniram-se, foram à sala de Gurdjieff e disseram: já que o senhor opta por Anton, nós saímos da escola. Pois não. Fico muito satisfeito, porque os senhores jamais serão psicólogos. Os senhores jamais terão uma profissão digna. Anton é o maior professor que eu tenho aqui dentro, porque ele nos ensina como deveremos comportar-nos diante dos rebeldes, dos maus, dos antipáticos e dos doentes. Os senhores vão lidar com psicopatas e não com pessoas ricas, generosas, simpáticas. E Anton é o campo de experiência. Todos os alunos ficaram. Então as pessoas inamistosas, com quem não temos afinidade, são nossos mestres. Eles nos ensinam a corrigir o orgulho, a vaidade, a presunção, nos educam na simplicidade, na humildade. Então nós temos o dever de conviver bem, não valorizando o mal do psicopata. Se nós tivermos um marido, uma esposa, um filho que se torne rebelde, através da rebeldia nos persiga, botamos para fora e nós saímos? De maneira nenhuma. Teremos que trabalhar pela sua recuperação. Que é fácil? Não é. E se fosse fácil, não teria o valor que representa quando nós aprendemos a conviver com pessoas difíceis e nos adaptamos. Afinal, a vida em sociedade é um grande desafio. Poderemos ter as pessoas queridas, afins, que nos dão combustível para suportarmos aquelas que não são queridas nem serão afins. Então nós seremos felizes em ter os nossos inimigos ao nosso lado, para resgatarmos as dívidas que temos com eles. Então é o caminho de uma vida feliz. Porque quanto mais se distanciem, postergamos a dívida. Dívida que não foi paga, volta com juros, e juros de mora, complicando a nossa vida. Então melhor ter o inimigo encarnado do que ele desencarnado. Assim eu lhe diria: conviva, vibre a favor, ore. A animosidade é recíproca, e a sua maneira de encarar o outro com esta reação faz que ele fique pior. Não reaja e vai ver que ele modifica.
Eu que lido com muita gente, sei como é isso. Toda vez que eu tento reagir, piora. Então, na hora que eu cedo, melhora. Porque também não dou muita importância e fico em paz. Temos que trabalhar pela nossa evolução, não deixando que o mal dos maus nos faça mal, mas que o nosso bem faça-lhes um grande bem. Como ser feliz se os demais não são? Como é que a gente sabe que os demais não são? A gente é que julga. Então eu olho aqui, como eu saber quem é e quem não é? Apresentamos uma paisagem de pessoas problemas, mas há muita gente que no seu problema é feliz. Quando nós vamos orientar, diz, não, estou muito satisfeito, não se meta. É porque é feliz. É que nós padronizamos a felicidade ao nosso talante. Temos um filho e queremos que o filho cresça e que faça o que nos agrada, não o que agrada a ele. Eu me recordo, quando eu era mais jovem, os pais diziam o que é que nós íamos ser para agradar a eles. Que vergonha eu vou ter da sociedade se você não for isso, não for aquilo. Mas não ia ficar com conflito de ver o filho infeliz para agradá-lo. Os pais já viveram a sua emoção. Liberte os filhos orientando para que eles sejam felizes no bem que elejam e não naquele bem que a mim me agrade. Porque o que me agrada está no meu nível de consciência e o que agrada a outrem está no outro nível de consciência. Jesus era muito feliz no meio de todos nós miseráveis. Ele não era infeliz. Eu vos trago boas novas de alegrias. Então nós devemos ser felizes no meio daqueles menos ditosos para ensiná-los a ser ditosos. Ou então nós formaremos a caravana patética dos desventurados. E isto é um transtorno de conduta, é masoquismo. Nós devemos trabalhar pela nossa felicidade onde estejamos e nós mudamos o meio. Gandhi dizia uma coisa muito especial: uma pessoa de paz muda a estrutura da casa. Uma casa numa rua, casa esta que tem paz, muda o comportamento da rua. Uma rua que tem paz numa cidade modifica a estrutura da cidade. Uma cidade pacífica e pacificadora de um país muda o país. No dia que um país for pacificado, mudará o mundo. Quando não conseguimos vivenciar em casa o que pregamos fora dela, qual a melhor postura a adotar? Vivenciar em casa. Porque a teoria é muito fácil, mas o dia a dia é muito difícil. Criar hábitos mentais. De tanto mentir, o mentiroso acredita na mentira. Eu tenho um amigo que é o rei da mentira. Ele me diz assim: Divaldo, eu não consigo dizer a coisa como acontece, porque eu tenho a imaginação muito rica. Ele é imaginação, pobre é mentira. Então, o que é que eu faço? Eu digo, dirija a imaginação para o que ouve e comece a dizer pequenas verdades. Vá acostumando, aí se adapta. Tudo são hábitos. Quem não tem bons, tem maus hábitos. Se nós acreditamos numa doutrina de regeneração, regeneremos-nos. Nós caímos, que bom, só cai aquele que anda, como da topada que eu falei. Levantemo-nos. Há muitos anos o Espírito Sheila disse-me: na hora em que tu caíres, alegra-te. É sinal que estás andando, mas não te detenhas na queda. Cair é natural, levantar-se é um dever. Então de vez em quando eu dou uma baianada, mas daquelas total. Todo mundo acha graça e eu também. Aí fico feliz e da próxima vez não dou mais outra baionada. Vou aprendendo com a vida. A minha primeira gafe social foi de inscrever na história da psicologia dos idiotas. Eu fui convidado a uma recepção em Salvador, num verdadeiro palácio, uma família muito rica. E eu só tinha visto mordomo em filmes ou lido em obras clássicas. E quando eu cheguei, mês de dezembro, à porta tinha um mordomo, imagine, de luvas.
naquele vento frio de Salvador em dezembro, 40 graus. Quando eu chego, o mordomo devia ser inglês, porque ele fez uma curvatura tão grande, eu pensei que ele estava me saudando, eu apertei a mão do mordomo. Ele teve um choque, era a minha gafe. Mas eu não perdi a sabedoria, diga assim, não, apertar a mão, nós somos espíritas, quem já viu? Ele não entendeu nada. Aí é que eu aprendi que não se aperta a mão de mordomo. Mas fiquei tão acostumado que posteriormente, viajando, quando o mordomo faz a curva, eu digo negativo, deca lá a mão. Não, mas deca a mão. Aí aperto a mão de mordomo de hotel, daquele que puxa o táxi. É a fraternidade, estou mudando as leis da ética. Já imaginou? Daqui a 100 anos, assim, porque Divaldo Franco, antes de morrer, disse que se deve apertar a mão de mordomo, e todo mundo aperta. Vamos então vivenciar em casa. Talvez não cheguemos a ser o modelo, mas seremos o aprendiz. E um dia, tornar-nos-emos modelo. Gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre a causa da depressão e da síndrome do pânico. Tecnicamente, a depressão é resultado da ausência de duas substâncias produzidas pelos neurônios cerebrais. Os nossos neurônios, que variam de 75 bilhões para 100 bilhões, produzem 64 tipos de substâncias que são fundamentais à nossa vida. Essas substâncias são chamadas neuropeptídeos. Elas são encarregadas de transmitir as mensagens de um neurônio a outro, as chamadas sinapses cerebrais ou neurocomunicações. Na parte posterior do cérebro, nós temos duas áreas específicas, o RAF e o locus ceruleus, que produzem, respectivamente, serotonina e noradrenalina. Quando, por acaso, por hereditariedade, cerca de 30% dos depressivos têm ancestrais depressivos. Quando o casal é depressivo, a possibilidade do descendente ser depressivo é de 70%. Então, os neurônios imprimem geneticamente aquela carga que um dia vai falhar. E nós passamos a ter ausência da substância. Quando temos um trauma, então os neurônios destas duas áreas deixam de produzir as substâncias. Quando temos estresse, ansiedade, conflitos profundos, obsessões, porque temos a depressão e o transtorno do pânico, ou a síndrome do pânico, também por obsessão. Então nós deixamos de produzir essas substâncias e entramos no transtorno psicótico profundo, perdemos a afetividade. A depressão leva-nos à perda da afetividade. Necessitamos de terapêutica clínica, porque é chamada depressão fisiológica. Determinadas substâncias químicas trabalhadas em laboratório vão substituir aquelas que os neurônios não produzem. Nós ficamos algo impregnados até que os neurônios sejam estimulados a produzirem aquilo que é carente, restabelecendo as neurocomunicações. Felizmente, a ciência progrediu tanto que em laboratório sintetizam-se substâncias equivalentes. A homeopatia também pode dar uma contribuição valiosíssima. As medicinas alternativas podem contribuir grandemente, tendo-se em vista qual é a causa do transtorno depressivo ou da síndrome do pânico. Pode ter uma psicogênese sexual, um tormento, uma disfunção da libido, um conflito profundo, um drama de outra reencarnação, a consciência de culpa. Então nós temos a depressão infantil, a depressão juvenil, a depressão adulta, a depressão senil. Temos a depressão pré-partum, por causa da mudança do metabolismo hormonal da mulher. Post-partum, por causa da mesma questão. E podemos fazer o transtorno do pânico, de natureza fisiológica.
Temos os fatores psicossociais, conflitos, dramas pessoais, traições, melancolia. Freud chamava os dramas da melancolia as perdas, a perda de uma amizade, a perda do emprego, a perda de um relacionamento, a perda de alguém pela morte. Não concordo com Freud nesse capítulo, porque pessoas não se perdem, pessoas morrem, desencarnam, falecem. Mas nós procuramos escamotear a palavra morte, substituindo perdi. Muita gente me diz, eu perdi meu marido. Eu digo, aonde? Não, ele morreu. É outra coisa. Porque perder é esquecer embaixo da arquibancada. Morrer, falecer, desencarnar, sucumbir. Então, fisiologicamente é isso. Do ponto de vista espírita, é um processo de recuperação kármica de alguém que usou mal a inteligência, que cometeu defecções e reencarna com uma consciência de culpa, com certo clima de timidez, com certos estados fóbicos que são da consciência de culpa. A terapêutica psicológica, nada de regressão de memória. A terapêutica psicológica, a terapêutica psicanalítica, a depender do quadro, ou a terapêutica psiquiátrica, são recursos hábeis para restituir-nos a saúde psicológica e do comportamento, tanto no transtorno do pânico, ou síndrome do pânico, como no transtorno da depressão. E isso tem duas palavras que são verdadeiros tratados, mas para simplificar, nem toda depressão é obsessão, nem toda obsessão é depressão. Allan Kardec, com muita sabedoria, nas últimas 3 linhas do Evangelho segundo o Espiritismo, diz: quando uma obsessão é muito prolongada, afeta o cérebro, que necessita de passes magnéticos e de terapia médica. O problema pode começar com uma obsessão, mas ao largo do tempo, o mecanismo descontrola, o metabolismo perturba-se e já vem o transtorno orgânico, necessitando de tratamento orgânico. Qual seria o ideal? A terapêutica médica e a terapia espírita. Os passes, a água magnetizada, a psicoterapia das conferências, participar das palestras, a psicoterapia ou laborterapia, o trabalho, sair da cama. A cama é a cruz do depressivo. Quanto mais ficar, pior se apresentará. Fazer algum trabalho que lhe provoque sudorese para eliminar as toxinas. Esforçar-se. Uma das características depressivas é não posso, que significa não quero. Se ele quiser, obriga o cérebro a produzir as substâncias compatíveis, porque é a mente que trabalha nos neurônios, não são os neurônios que trabalham na mente. Quando eles desconectam-se, a mente não tem como se comunicar. Mas como a mente é do espírito e não do cérebro, com a vontade, nós podemos mudar completamente a situação. Como vivenciar o sexo, a alimentação e o repouso sem torná-los vícios? Aqueles 3 instintos, tendo uma vida normal, um casal que realiza a vida conjugal tranquilamente, é um casal saudável. Viver do sexo, quando muitos vivem para o sexo. Viver da alimentação e não para a alimentação. Viver do repouso e não para o repouso. Dormir para poder ajudar a renovação dos neurônios, para refazê-los, para que eles acalmem-se e estabeleçam o equilíbrio consciência e inconsciente profundo. Dormir demais vai levar a transtorno profundo. Alimentar-se demais a vários problemas gástrico-intestinais, hepáticos. E do sexo a perturbações graves. Porque depois de exaurir as energias, vai necessitar dos estimulantes, que agora matam o organismo.
Não é o que se faz, é como se faz. Viver saudavelmente, todos sabemos, colocando disciplina em nossos hábitos. Por que os jovens estão tão angustiados, infelizes, sem esperança? Quem ou o que lhes dará alegria de viver? O jovem é somente o corpo, o espírito é velho, comprometido muitas vezes, trazendo matrizes profundamente perturbadoras de existências transatas, e encontra um meio social conturbado, a começar pelo lar. Os pais não têm tempo de conviver com eles, estão mais preocupados em darem coisas do que em dar-se. Eu vejo pessoas que têm 3 empregos. Eu perguntei à família: eu botei uma empregada muito boa, mas ela não é a mãe deles. Mas ela é ótima. Eu digo: não é não. Ela está fazendo o serviço por causa da remuneração, mas o dever é seu. Corte o emprego. Edivaldo, e o nível da família? Eu digo: baixe para o nível do amor, dê menos coisa, mas permita que seu filho lhe conte os problemas que tem. Filhos que não têm pais vão terminar, na primeira oportunidade, sendo adotados pelos traficantes. Então é natural que antes do traficante adotar nosso filho, nós tenhamos com ele convivência. É muito fácil subornar nossos filhos. O filho reclama, nós damos um velocípede. O filho é rebelde, damos uma moto. O filho é exigente, damos um automóvel. Estamos subornando. Paremos, conversemos com ele francamente. Eu sou seu pai, não sou seu fornecedor. Eu sou sua mãe, não sou sua serva. Vamos conversar, qual é o problema? Por que o mau humor? É necessário que haja vínculo de amor, e amor só existe quando há convivência. Não se espere amor sem convivência. Sem convivência há deslumbramento, paixão, não amor. Como amar uma pessoa que a gente não conhece? A gente se deslumbra, se fascina, mas sentimento de amor é gerado na convivência, que nos ajuda a suportar as imperfeições, a compreender os desafios, a atender às necessidades. Então necessitamos muito de conviver com nossos filhos. Os jovens estão órfãos, eles me dizem. Converso com muitos jovens. Nossa casa tem muitos jovens. A nossa juventude espírita tem mais de 300, entre 16 e 25 anos. E muitos me dizem: eu venho aqui porque me sinto bem, não porque papai é espírita. Ele é espírita aqui, em casa ele é um algoz. Mamãe é espírita aqui, em casa ela fala mal de todo mundo, inclusive do senhor. Mas eu venho porque me sinto bem. Ele continue vindo, meu filho. Nós somos a lapidação que fazemos de nós. Mamãe está doente. Papai é frívolo, mas vai amadurecer. Então nós precisamos atender os jovens, conviver, participar dos seus sonhos, alentá-los, nem sempre concordar com eles. Porque muita gente pensa que amar é ser conivente. Só se convive quando não se ama, porque se quer ver livre. Quando se ama, não se cede. Jesus, que nos amou, aceitou a cruz, mas não cedeu à hipocrisia da época. Então nós também. Se a filha veio e diz: eu quero trazer meu namorado para dormir aqui comigo. Não, senhora, porque aqui não é um bordel, aqui é o seu lar. Mas todo mundo faz, porque não ama a filha, mas eu lhe amo. Não vou permitir que seu namorado venha aqui usar você e eu pague o aluguel da casa. E ele se divirta. Depois você acaba com ele e vem outro. Depois você acaba e vem um terceiro. E vira o quê? Você se torna o quê? Não, você necessita de um relacionamento. Eu compreendo. Mas vamos esperar que o amor defina os rumos. E no dia que você tiver o relacionamento, que o homem, você assuma a responsabilidade, e não eu, protegendo a prostituição dentro da minha casa. Agora, para dizer isso, precisa ter dignidade, precisa ter coragem. Mas uma coragem que diz sem raiva, dizer, educando, orientar com tranquilidade. Que não é o que nós fazemos? Para mostrar a masculinidade, muitos pais dão o primeiro cigarro ao filho. Muita gente não bebe, mas tem o bar em casa com as bebidas mais finas. Às vezes chega em casas de amigos
E ele diz: "Volta, você toma alguma coisa?" Eu digo assim: "Suco de laranja." "Ah, mas nós temos aqui o uísque." Eu digo: "Meu filho, eu já sou velho sem uísque. Com uísque, eu fico um velho uiscado. Não dá." Eu digo: "Mas você como espírito, não para dar aos amigos." Eu digo: "Ótimo. Você não toma o veneno, envenena os amigos." A nossa filosofia é hipócrita. Pregamos uma coisa e fazemos outra. Não estava na hora de tirar as garrafas de uísque. Então nosso filho bebe escondido. Os filmes pornográficos. Aí estão os canais abertos de pornografia explícita de sexo. A primeira coisa que fazemos é colocar um televisor no quarto do filho para ele se divertir e se prostituir. Porque o que ele vê, depois de entrar na mente, não tira com facilidade. Ele vai praticar equivocadamente. Porque o sexo que ele vê na televisão é profissional, não tem emoção nenhuma. É tudo artístico. Alguns desses artistas já me contaram que eles tomam vários produtos para poder suportar a filmagem. Demora 8 horas uma cena de 10 minutos. Como é que podem manter-se? Mas nós colocamos que assim tranquiliza o menino, tranquiliza a menina e corrompe. Não, não vai ter televisão no quarto. E se tiver, os canais vulgares serão interceptados. Nós temos uma televisão aqui. Os jogos que nós damos, os games, são só de violência, meus amigos. Eu ainda me lembro do período de Tom e Jerry, que era muito ruim, tinha sempre muita pancada, muita morte, mas Tom, depois de morrer, levantava, Jerry saía muito bem. Eram meio tarados os desenhos. Mas já notaram Pokémon? E esse desenho japonês, eles não se contentam mais em destruir a Terra, em destruir o universo. Olha que é uma dose, haja cabeça para aguentar. A criança se acostuma. Quanto mais rapidez, mais habilidade na arte de matar, melhor. Quando ele sai para a rua, ele vai para a escola com canivete, com revólver. E aí temos os crimes nas escolas, a agressividade, a frustração do jovem. O jovem não sonha mais. A televisão sonha para ele. A internet atende virtualmente os seus sonhos e fantasias. É possível entender sexo virtual, sexo através da internet. Então nós nos isolamos para uma vida de corrupção, de degradação. O que será da nossa sociedade? Mas a lei divina está conduzindo a barca. Espíritos nobres estão reencarnando-se para mudar a paisagem. Este é o momento da transição. Todos somos livres. Optamos por este ou por aquele caminho. A definição é espontânea. A colheita é obrigatória. Por isso, eu sinto uma grande ternura pelos jovens, pelas crianças. Todos que passam por mim, eu sempre digo algo, digo uma palavra, pego na mão. Com muito cuidado por causa agora da onda de pedofilia. Porque chegamos ao tal estado que se acaricia uma criança, já é um ato de atentado ao pudor. Na Europa e nos Estados Unidos, eu nem olho. Se vê uma criança, eu tiro o olho. Porque é um comércio. As mães, principalmente, facilitam para jogar processos. É o momento da grande transição. Está em Marcos, Evangelista, 13, o sermão profético, 1:33. Pais entregarão seus filhos, filhos entregarão os pais. O sol perderá sua luz, a lua se cobrirá de sangue, e isto é apenas o começo. Nós vimos o sol perder a luz em Hiroshima, em Nagasaki, com o cogumelo atômico. Vimos a lua ameaçada de sangue quando Reagan quis fazer lá uma base de mísseis para disparar contra a União Soviética. Porque naquela época era quem desse o tiro primeiro. Os pais denunciarem filhos e vice-versa é comum. Mas aqueles que porfiarem até o fim, estes ganharão a vida. Que lição bonita. Os que forem fiéis à verdade. A doutrina de Jesus é a doutrina da dignidade, da verdade. Amem mais os seus filhos. Rebeldes é a época, é o período de transição, é o amadurecimento. Quando os meus filhos me fazem uma estupidez, eu deixo que eles esperneiem bem. Quando eles terminam, eu digo assim:
Que bom, temperamento ótimo. Vou colocar você com uma enxada na mão, porque com temperamento desse você cava até pedra. Porque tem força. Então vamos trabalhar. Quando me dão uma resposta bruta, e dão, eu faço de conta que não entendi. E digo assim, é isso que eu tenho aprendido na escola? E pasmem, ele diz, sim senhor, é isso que eu aprendo lá. Porque muitos professores vão para a aula, põem a perna em cima da mesa, me dá um baseado, cara, e fuma com eles. Ah, porque eu ganho pouco. Não se justifica. Se acha o salário pouco, abandone a profissão. Mas não use a profissão para corromper. Torne-se digno, no mínimo, de dirigir as mentes novas no rumo do bem. É a transição. Mas nós somos também corresponsáveis. Se amarmos, o amor nos dirá o que fazer. Então amemos nosso filho. O filho é toxicômano, nunca necessitou tanto de nós como agora. Se ele está no desvio, paciência para com ele. Está doente. Na hora que ele sentir que é amado, ele vai. E como filho pródigo, ele diz, meu Deus, eu não necessito de estar aqui misturado com os porcos. Eu tenho meu pai, eu tenho minha casa, vou voltar para casa. E voltam. Voltam, banhados de lágrimas, infantis outra vez. E nós mandamos preparar o melhor banquete, porque aquele que estava perdido recuperou-se. Amemos os nossos jovens. A descoberta das células troncos vem como mais uma esperança para uma vida feliz? Sim. A ciência médica tem contribuído muito para diminuir os nossos tormentos. Um dos maiores especialistas em câncer nos Estados Unidos, Boris Siegel, em um livro notável, Medicina, Amor e Milagres, ele diz que a função da medicina não é impedir a morte, que a morte virá. É prolongar a vida e torná-la mais apetecida. Antes de nós termos os analgésicos, uma dor de cabeça, uma dor renal, um problema qualquer, hoje com uma drágia, uma dor lancinante, acalma, uma insônia tormentosa, com um pequenino comprimido, dá-nos uma noite tranquila de repouso, um problema gástrico, com processos de desidratação, com uma pequena substância, em 2 drágias, 2, 3 vezes, cada 2 horas, nós recuperamos o equilíbrio, temos uma vida muito saudável. Eu estou com 77 anos. Eu me recordo que há 50 anos, uma pessoa de 77 anos estava com caruncho. Era aquela coisa acabada, arrastava os pés, dava compaixão, dizia assim, é um velho. Pois eu ainda recebo cartas assim, ao jovem Divaldo Franco. Eu penso que é piada, mas já me convenci que a pessoa tem razão, porque é um estado d'alma. Juventude ou velhice caracteriza uma e outra. O estado interior, elas caracterizam aquilo que nós somos. Quando nós cultivamos alegria, não temos por que apresentar um desgaste. Eu me lembro de Chico Xavier, 90 anos, e alguém perguntou, Chico, é verdade que você está perto de morrer? E ele respondeu, o povo está com a pressa que eu morra, mas eu não estou com pressa nenhuma. E outro perguntou, Chico, é verdade que você já está velho? Aos 90 anos, queria que estivesse pulando corda. Ele disse, olha, eu não, eu estou ótimo. A máquina que está gasta. Note quanta coisa linda, não é verdade? Chico, quando você morrer, para onde você vai? Ah, eu vou para o céu. Esta eu ouvi. Eu vou para o céu. Tinha uma porção de gente rica em volta. Ai, Chico, eu também vou. E outro, eu também quero ir. Chico disse assim, mas o céu é uma sigla. Centro Espírita Umbral. Eu vou para lá para trabalhar na mediunidade. Que eu gosto tanto de ser médium, que eu vou para lá.
Aí as amigas dizem assim, vá com Deus. Ninguém quis acompanhar o Chico. Então, as recentes descobertas e as anteriores são para tornar a nossa vida menos aflitiva, dar-nos sensações de bem-estar, consequentemente, proporcionar-nos felicidade. Como ser feliz? Quando os problemas familiares nos impedem de amar aos filhos, ao cônjuge e aos outros membros da família. Não. Não há problema que nos impeça de amar, exceto se o nosso amor é muito frágil, que qualquer perturbação esfacela-o. Se nós vivemos numa família desestruturada, estamos em uma prova. Aí é que o nosso amor deve manter a sua legitimidade. Aí é que nós temos que experienciar o amor exatamente onde ele é necessário. Quando eu li há 2000 anos e meditei no Calvário de Lívia Lentúlia, a mulher de Emmanuel, Públio Lentulus, senador, que foi vítima de uma calúnia e que ele se afastou do leito conjugal por 25 anos. E ela, cristã, manteve a dignidade. Eu noto que isso aqui é o cristianismo. Nunca reclamou, nunca lhe perguntou por quê, nunca o hostilizou. E extracurricularmente, não está no livro, mas ele permitiu-se licenças com outras companhias. Ela manteve-se fiel, até o dia que ela trocou de roupa com Ana, a escrava, porque ela foi vítima dos soldados de tigelinos que a levaram das catacumbas para o circo. Quando se deram conta que ela era uma patrícia, libertaram-na. Ela deu as vestes a Ana, a escrava, e mandou que se fosse, e ela foi para a arena testemunhar Jesus. Públio Lentulus estava sentado ao lado do imperador, e quando as feras avançaram pela arena, ela olha para ele e ele reconhece. Era tarde. Então ele gastou alguns séculos para reconquistá-la, renascendo depois de algumas provações. E no livro 50 anos depois ele narra uma, mais tarde no Ave Cristo ele narra outra, a posteriori renúncia, até quando ele vem para o Brasil como Manuel da Nóbrega, e na Bahia, ao lado de Anchieta, no Espírito Santo, ele dá a vida pelos povos silvícolas e morre de beriberi, para mais tarde assumir essa tarefa grandiosa do missionário do Evangelho. Quem desdobrou o Evangelho de Jesus com tanta beleza como o Espírito Emmanuel, pela mediunidade missionária do apóstolo Chico Xavier? Caminho, Verdade e Vida, Fonte Viva, 4 obras, cada uma delas com 180 versículos, estudados do ponto de vista filosófico, sociológico, psicológico. 720 capítulos. Ninguém o fez igual. E um dia ele disse ao Chico Xavier, conforme me narrou o próprio Chico, que aos domingos ele reservava-se para ir visitar Lívia, que estava num plano muito elevado, e para desintoxicar-se dos fluidos da terra, porque Lívia nunca mais reencarnou. Então valeram os 25 anos. As nossas resistências são muito frágeis, qualquer coisa nos desequilibra, mas a nossa fé deve ser robusta para nos tornar resistentes a todos os desafios, a todos os problemas. Por fim, ainda nos faltam algumas perguntas. Se o bom humor traz felicidade, ele é inato ou pode ser desenvolvido por esforço próprio? O bom humor não traz felicidade, proporciona prazer, que é uma das manifestações da felicidade. O bom humor é terapêutico. Sempre nos seminários eu tenho instrução dos bons espíritos para provocar riso
que são muitas horas. E quando nós sorrimos, uma das nossas enzimas, que se encontra na saliva e que é própria para a digestão, imunoglobulina, nós desenvolvemos a imunoglobulina e ela nos age no sistema imunológico. Experiências feitas na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, provaram que as pessoas introvertidas, introspectivas, que conservam mágoas, produzem pouca imunoglobulina, adoecem mais. Pacientes terminais de câncer e de AIDS, que foram levados ao anfiteatro para verem filmes de Madre Teresa de Calcutá. Que pena que não tinha filmes de Chico Xavier. Dos irmãos Marx, dos Três Patetas, depois de rirem ou de se comoverem, produziam muita imunoglobulina. Então foi lançada a proposta risoterapêutica. Quem ri, não quem gargalha. Quem ri, produz saúde. Quem guarda mágoas é vítima de processos danosos no organismo. E quem conserva ressentimento adoece muito mais do que quem dele se libera. Então, ele é inato, mas também pode ser desenvolvido. À medida que nós vamos conquistando a felicidade da fé, a certeza que vamos tendo a lógica de que Deus não nos pune, de que a vida não castiga, é uma bênção. Eu confesso aos meus amigos, eu adoro viver. Todo dia quando eu desperto, eu digo assim, meu Deus, que maravilha está no corpo. Fico muito feliz. Então eu abro a janela, sorrio, oro, demoro orando. Meu Deus, que bom. Aí eu agradeço bem, olho a natureza. Quando vou me deitar, às vezes muito cansado, o espírito, que na terra foi minha mãe, diz assim, meu filho já orou? Eu digo, mãe, o meu dia foi uma prece. Ore, porque você vai viajar no carro do sono e não sabe se desperta na carruagem do sol amanhã de manhã. Eu então oro, ora bem um pouco mais. Que diferença faz? E deixo-me arrastar pela alegria de viver. Vale a pena cultivarmos a alegria de viver, agradecer a Deus. Para concluir, porque o tempo é severo e lamento não poder responder a todas as questões. Eu estava um dia louvando a Deus como hoje irei louvar depois que sair daqui. Meu Deus, que dia abençoado. O Senhor me convidou para um banquete. Que pena que eu não tinha o traje nupcial. Mas eu tentei fazer o melhor, me vestir de servidor. Procurei arrumar a mesa, atendi os convidados. Muito obrigado, que bom. Eu estava agradecendo tudo, com emoção até as lágrimas. O Espírito Joana de Ângeles acercou-se-me e disse-me assim, muito bem, meu filho. Agradeça a Deus todo o bem que você experimentou. E a partir de hoje, aprenda a agradecer a Deus todo o mal que não lhe aconteceu. Já notaram que a gente nunca pensa nisso? Quanta coisa negativa poderia ter nos acontecido que não aconteceu. Então, primeiro eu louvo, agradeço o bem, aquilo de perturbador que não me aconteceu e peço-lhe forças para quando aconteça, eu saiba corresponder à expectativa. Muito obrigado.